Boa tarde, pessoal. Vamos começar o nosso culto do Evangelho no Lar desse domingo, né? Pedindo aí a Jesus que nos abençoe a todos. Vamos pedir aí, né, espiritualidade amiga aí pela paz no mundo, né? Pela paz nas famílias. A gente vai começar com a prece, né? A gente sempre lembra, se alguém quiser deixar, né, a garrafinha com água aí para fluidificar, né? É sempre bom, sempre nos, né, ajuda também, né? Depois a pessoa pode tomar em casa, né? Distribuir aí pelos parentes, pelos amigos, né? Porque no culto no lar nós temos esse trabalho da espiritualidade aí, né? De energizar a água pura, né? Com os fluidos do amor, do bem, de cura, né? Os amigos espirituais colocam na água aquilo que nós precisamos, né? Então quem quiser, né, deixar aí uma garrafinha, um copo, né, vamos confiar aí que os amigos espirituais já estão entre nós. A gente vai fazer a nossa prece, né, e a gente vai começar, né, o culto como a gente sempre faz, né, com o videozinho das crianças, e depois a gente vai fazendo as leituras, tá bom? E no final nós temos a irradiação, né, sempre aquela, né, aquela organizaçãozinha para facilitar, tá certo? Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo ao Pai misericordioso que possa neste momento nos envolver com o seu amor, para que possamos receber em nossas casas a presença espiritual dos amigos do mundo maior. Ceareiros do bem, companheiros da luz, bem-vindos sejam aos nossos lares, para que possamos juntos dividir os benefícios do amor e da luz. Queridos irmãos, ajudem-nos na caminhada a sermos melhores, a sermos úteis, e dá-nos cada dia aquilo de que necessitamos nos trabalhos do bem e do amor. Mestre Jesus, fica conosco e ajuda-nos a seguir em frente, no caminho e na luz. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, a gente está iniciando o culto, né? Estamos iniciando o nosso culto do Evangelho aí, dia 23 de janeiro de 2022, né? Estamos aí no início do século 21, né? Pedindo a Jesus aí por todos, né? Lembrando, né? A gente sempre faz no final a irradiação, então quem quiser participar da irradiação, né? No finalzinho a gente fala, né? Pede para o pessoal colocar os nomes, tá? E depois a gente vai lendo, né? Dentro da prece final do culto, tá bom, gente? Então a gente vai passar aqui um videozinho para as crianças aqui no Jits, né? E o pessoal do Instagram vai escutar, né? Porque a gente estava até pegando com a câmera, mas aí o pessoal do YouTube, eu acho que deu algum problema com o Instagram e eles começaram a derrubar o vídeo, né? Então fica mais fácil, né, para evitar esses problemas, que a gente, né, só escute. É um vídeo do livro Pai Nosso, né, da Mãe Mei, que tem por título, né, aliás, né, o mesmo título da obra, né, apenas invertido, Nosso Pai. Tá? É um dos primeiros vídeos, né? A gente tá... Oi, Marcelo, você tá sem áudio? Tô sem áudio? Pera aí. Tá, não, desculpa, viu? Eu que tô, não, eu tava sem áudio. Desculpa, obrigada. Eu tava sem áudio mesmo. Então tô falando aqui que a gente vai compartilhar agora um vídeo da Mei Mei, né? Do livro Pai Nosso da Mei Mei, né? Pão Nosso da Mei Mei. E o título do vídeo é Nosso Pai, né? São as pequenas histórias que a Mei Mei coloca lá para as crianças. E aí a gente vai compartilhar o vídeo, né? E depois nós vamos fazer a leitura do Evangelho, né? Como a gente sempre faz, né? Então vamos lá. Lembrar, gente, que mesmo os vídeos das crianças, né? Mesmo a parte das crianças tem muita informação para a gente também, tá? Aos olhos da espiritualidade nós somos todos crianças, né? Eles mesmos falam isso para a gente repetidas vezes. Nosso Pai. Quando acordamos para a razão, descobrimos os traços vivos da bondade de Deus por toda parte. Seu imenso carinho para conosco está no sol que nos aquece, dando sustento e alegria a todos os seres e a todas as coisas, nas nuvens que fazem a chuva para o contentamento da natureza, nas águas dos rios e das fontes, que deslizam para o benefício das cidades, dos campos e dos rebanhos, no pão que nos alimenta, na doçura do vento que refresca,
na bondade das árvores que nos estendem os galhos dadivosos em forma de braços ricos de bênçãos, na flor que espalha perfume na atmosfera, na ternura e na segurança de nosso lar, na assistência dos nossos pais, dos nossos irmãos e dos nossos amigos, que nos ajudam a vencer as dificuldades do mundo e da vida, e na providência silenciosa, que nos garante a conservação da saúde e da paz espiritual. Muitos homens de ciência pretendem definir Deus para nós. Mas, quando reparamos na proteção do Todo-Poderoso, dispensada aos nossos caminhos e aos nossos trabalhos na terra, em todos os instantes da vida, somos obrigados a reconhecer que o mais belo nome que podemos dar ao Supremo Senhor é justamente aquele que Jesus nos ensinou em sua divina oração, Nosso Pai. Então, né, pessoal, a gente está sabendo aí que, né, que a gente está vivendo um momento aí muito complexo, e eu acho que a espiritualidade com esse primeiro, né, com essa primeira lição aí para as crianças, né, está nos lembrando da paternidade divina para todos, né? Todos nós estamos debaixo aí do amor divino, né? E o nosso Pai, né, esse conceito, né, muito mais com a palavra, nos ensina aí que nós somos todos iguais, não importando as nossas crenças. Eu acho que talvez seja, né, o valor que a gente precisa incutir nos nossos pequenos, né, que Deus é único e Deus é Pai de todos, né, e que Deus não está preocupado com a profissão de fé que eu faça, ou seja, com a religião que eu escolha, com o rótulo religioso que eu, né, admita para mim, né, e sim com aquilo que eu carrego na minha intimidade, né. Agora nós vamos ler aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, né, do Allan Kardec. Normalmente, né, a gente sempre fala isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o texto que a gente abre de maneira aleatória, normalmente é a intuição da espiritualidade para aquilo que a gente precisa. Né? É bem interessante que os antigos cristãos eles tinham o hábito, né, de abrir aleatoriamente, né, a Bíblia ou o Evangelho, né, e encontrar nos momentos ali de dificuldade, de dor ou de necessidade mesmo de algum tipo de orientação, né, eles tinham sempre esse hábito, e aí vinha, né, aquilo que eles precisavam, né, e a gente usa esse aprendizado aí dos nossos antigos companheiros aí, e a gente abre aleatoriamente o livro, né, não só esse livro, mas todos os livros de mensagem durante o culto. Então nós vamos abrir aqui e vamos ver o que a espiritualidade, né, tá mandando pra gente, né, no sentido de oferecendo aí de dica aí para nossa semana. Vamos lá. Abrir aqui. Começa na página anterior. A indulgência. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Né? Então o capítulo que nós vamos ler é o item 16, que tem por nome a indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos do outro, ou se o vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, tendo ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência jamais se ocupa com os atos maus dos outros, a menos que seja para isso servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto for possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, e mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar das vossas palavras? É que vós, que censurais, não tereis feitos o que reprovais e valei mais do que o culpado. Ó homens,
Quando, pois, julgardes os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos, quando não abrigueis os vossos olhos, sendo severos sobre vós mesmos. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e, por consequente, desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos. E que vós, que proclamais tão alto, anatema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta, irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Então esse espírito aqui, né, que coloca o nome de José, né, no ano de 1883, 63, desculpe, né, ele traz pra gente, né, a dica do nosso momento aí que nós estamos precisando trabalhar, nossa indulgência, né, a nossa capacidade de ver o erro e de não sair divulgando, né, de ter piedade daquele que erra. Né, e ele faz aí um paralelo conosco mesmo, né? Ele fala assim que a gente tem que ser mais rigoroso com as nossas faltas do que com as faltas dos nossos irmãos, porque a gente não sabe, né, o móvel, ou seja, a gente não sabe a causa dessas faltas, né? A gente não pode julgar porque a gente não entende, né? E que Deus de amor, né, ele que olha em última instância e conhece os nossos corações, ele sabe o que motiva o que está na nossa intimidade. Né, que a gente evite julgar, né? Eu acho que o recado da espiritualidade, né? Primeiro lembrar que todos nós somos irmãos, né? Lá na primeira leitura, e agora nessa segunda parte aqui, né? Nos pedir para termos mais indulgência, falar menos do mal, né? Falar menos do erro, falar menos daquilo que não presta, que não precisa. Tem uma frase do Emmanuel que eu gosto muito, né? Que ele fala assim que o mal não merece comentário. Olha que interessante, né? O mal não merece comentário. Né? E tem uma frase do Clarencio, lá no livro Nosso Lar, quando ele conversa com o André Luiz, que ele fala assim, falar do mal é revivê-lo. Né? Sempre que a gente fala de uma experiência negativa, né, seja da gente ou de alguém, a gente está revivendo aquela experiência. Né? A gente está trazendo aquela energia de volta. Né? É interessante a sabedoria da espiritualidade. Né? Então a gente vai continuar com a nossa leitura final aí, né? Pedir aí pro Vinícius, para Yasmin fazerem a leitura pra gente, né? Normalmente eles fazem, né? Tô vendo aqui, né, o nomezinho deles aqui. E aí a gente vai fazer a última leitura, o comentário e a irradiação final, né? Com o nome dos companheiros aí que precisar. Vocês podem ler pra gente, meninos? Oi, gente, boa noite. Mas eu vou ler sim. Vamos continuar no Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado pelo Chico. E abrir aleatoriamente aqui no capítulo 39. Fé inoperante. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago, no capítulo 2, versículo 17. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho, que materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza, de uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo, de uma luz que não se irradie? Confiaremos com segurança em determinada semente. Todavia, se não a plantamos, em que redundará nossas expectativas, senão em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá. Mas se não nos dispomos a usar o serrote e a plaina, certo a matéria-prima repousará, indefinidamente, a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de alegria, bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação.
Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno conhecimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação. Será conservar na terra viva do sentimento o ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Então aqui está falando como que quando a gente tem a nossa fé, mas a gente não age de acordo, né? A gente fica só parado, fica assim, esperando que a evolução chegue até nós e não a gente trabalhe, né, em direção a ela, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, a gente não vai conseguir sair do nosso estado aqui material, do nosso estado evolutivo e conseguir elevar nossa mente e estabelecer um contato mais próximo com amigos superiores. E eu acho que isso tudo entra muito nessa questão da indulgência, né? Que se a gente está mais preocupado em julgar o outro do que prestar atenção nas nossas atitudes, a gente não vai conseguir sair desse estado, a nossa fé não está sendo trabalhada de forma positiva, de forma a ser engrandecedora, né? Então é muito importante mesmo essa questão do orar e vigiar mesmo, né? Do que a gente está fazendo, do que a gente deve fazer, das nossas atitudes que a gente deve podar, das atitudes que a gente deve prestar atenção, né? E parar de prestar atenção no outro, porque se a gente está muito prestando atenção no que a outra pessoa está fazendo, a gente não tem tempo para olhar para dentro da gente mesma. E uma outra coisa que eu sempre lembro também quando a gente fala disso, dessa indulgência, é na música do Tim Vanessa do outro, né? Que o que há em mim no outro, né? Que fala. Porque tudo que a gente vê no outro é mais ou menos o que a gente vê na gente mesmo, só que a gente não para perceber como que o que o outro está fazendo, a gente também faz, né? Então é muito importante a gente prestar atenção nisso, no que a gente está fazendo. E se você está reparando alguma coisa demais na outra pessoa, provavelmente você está refletindo essas atitudes na sua vida também. Então, acho que é isso. É interessante, né? Os textos sempre batem, né, gente? É interessante como é que as coisas vão encaixando. Né? Você vê que no primeiro momento, né, a ideia do Deus universal, do Pai Nosso, né, do nosso Pai, né, das crianças. Aí depois vem falando sobre a questão da indulgência, né, da nossa necessidade de tentar entender o outro, né, de ter compreensão das fragilidades do outro, né. E aí agora, né, o Emmanuel falando sobre a importância, né, ele vai falar da fé, ele vai falar, né, da importância da gente olhar para a gente antes de olhar para o outro, né, o famoso trave argueiro de Jesus, né, e eu acho que uma coisa que a gente pode tirar também, né, do que você estava falando, né, da gente não julgar o outro, né, e olhar mais para dentro de si, é que quando a gente aprender a ser mais indulgente com o outro, a gente também vai aprender a ser indulgente com as nossas próprias falhas, com as nossas fragilidades, né, com as nossas dores aí do dia a dia, né? Então, assim, tá tudo conectado, né? O aprendizado que nós queremos ter em relação a nós mesmos vai nos ajudar, né, a entender o nosso irmão e a nos relacionar melhor com ele, né? E a gente ter um pouco de piedade da falha dos outros, né? A gente está vendo aí que hoje em dia as pessoas não perdoam nada nem ninguém, né? E eu acho isso complexo, né? Complicado, né? A gente tem um pouco mais de carinho aí com a falha alheia, né? Com a necessidade alheia, né, meus amigos? Mas é isso aí. Tem um rapazinho que quer falar. Diga, filho. O que você precisa? Eu queria dar um aviso pra você, mas eu vou interromper. Espera que eu já tô quase acabando, aí a gente conversa, tá bom? Eu vou acabar. Senta aí, vou brincar.
Gente, nós vamos fazer a nossa irradiação final, né? Quem quiser colocar os nomes aí das pessoas que estão precisando, né? A gente vai fazer a prece de irradiação e aí a gente vai lendo os nomes, tá? Então quem quiser já ir colocando aí pra gente, né, o nome dos companheiros aí que vocês sabem que estão necessitados, não importa, né? Aonde estejam, quem são, encarnados ou desencarnados, né? Para que a gente possa fazer aí, né, a irradiação. Lembrar, né, gente, o que é irradiação? A irradiação é a união dos nossos pensamentos na prece com um intuito, né? E esse intuito, no momento, é ajudar aquelas pessoas cujos nomes estão sendo colocados aqui e, ao mesmo tempo, também, né, a fluidificação da água, né? A espiritualidade vai estar lá colocando as energias espirituais nas águas aí das casas, né, que ficaram à disposição, né? Lembrar que os amigos espirituais estão conosco no momento do culto. E aí a gente vai falando os nomes das pessoas, né? E vamos colocar o nome de todos eles, né? E vamos pedir, né, por cada um desses companheiros. Eu vou começar aqui no Jitsi e depois eu passo para os nomes do Instagram, né? Vamos prestar atenção em cada nome, tá, gente? Dividir as nossas vibrações com cada nome que precisa, né? Lembrando aí que o que a gente faz pelo próximo vem pra gente também. Então vamos lá. Senhor Jesus, amigo e mestre, te pedimos neste momento que possa reunir os nossos pensamentos e emoções nas vibrações da prece, que transforma, modifica e abre os canais da espiritualidade. Leva, Senhor, através do nosso pensamento, as vibrações do teu amor para aqueles que precisam, para aqueles que estão necessitados. Fica conosco, divino amigo, e permita que possamos caminhar ao teu lado, na expressão do bem, da paz e do amor. Que possamos, Senhor, vibrar, sentir, colaborando com a espiritualidade amiga, na cura e na melhora de cada um que precisa. Vamos agora ler os nomes e te pedimos por cada um deles, assim como pedimos por todos nós que aqui estamos, e pela espiritualidade que nos ajuda e nos sustenta na harmonia deste trabalho. Obrigado, Senhor. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos começar. Vou voltar aqui, né? Raquel Aguiar e família. José Marinho Estevão, que desencarnou na sexta-feira. Deus o abençoe. Dê forças para a família. Benício Bonifácio. Márcia Saldanha Rocha. Priscila Sotoma Pontes. Lar de Jaime Santos Júnior. Tatiana Sotoma. Laura Daniela de Oliveira Montenegro. Raiva Glória Diniz Ferraz. Ricardo Antonini. Ana Lúcia Batista dos Santos, Walter, Wagner e Aloísio RF. Nazaré Duarte Melo, Rodrigo Bistene Carvalho e Natália Carvalho Barbosa. Antônio Wagner Alvarenga Lopes, Guilherme Agulhou Alvarenga Lopes. Maurício Eduardo de Carvalho, Mitico Sotoma. Eliette Alvarenga Barbosa, Rafael Júlio Silva Duarte, desencarnado também. Roberto Gonçalves de Alquimim. Agora vamos ver aqui do Instagram, se depois tiver mais a gente volta aqui no Jitsi. Henrique Arthur Grilo de Freitas, Luiz Lucas Vieira, Maria Aparecida Marques, Akim Mogui da Silva, Daniele Santos Ferreira de Carvalho e família, Irônia Aguilar, Felisbina Cruz Silva, Elza Maria de Azevedo, Alice Costa e Silva de Barros, Júlia Maria Azevedo, Sara Aleixo, Leidiane Maria da Silva e Felipe, amigo, Vinícius Prates, Anadéia Lago e Souza e família, Helena dos Reis Marques, Silvana Grilo, Ângelo Antônio Grilo, Vera Grilo, todos desencarnados, Alan Nobre, Arnon Nobre, Delânio de Barros, Francisco Elânio Nobre, Felipe Eduardo de Barros, né, um amigo de longa data, Vitor Prates, Ormelinda Nery Ferreira, Orna Denis
Hernandes, desculpa, gente, olha a vista mesmo, tá? Hernandes Barros, Marlene de Azevedo e familiares, Bernadette, Karina Kênia Machado, Edmur dos Reis Ovídio Filho, que está com Covid, Cláudio Oliveira Pereira, desencarnado. Que Deus os abençoe os dois, tanto que está, né, para melhorar, né, esperamos, quanto o pai que desencarnou, não sei se é o pai, né, desculpa, né, o companheiro que desencarnou. Claudinei Rodrigues Silva, Santina Oliveira, Júlia de Oliveira Isoc, desculpa, Cláudia Pires de Oliveira, Maria Durcília Pires de Andrade Silva, Edmur Ovídio, Ayrton Silva, Adelaine Ovídio, desencarnada, Clemência Martins Oliveira de Jesus, também desencarnada, Everton Gianes Cantarino, Maria do Amparo Costa e Silva, a mãe da nossa querida Lília, né? 2 meses. Que Deus a envolva com muito amor, muita luz, né? Continuando aqui, gente, a gente tinha parado. Mais um nomezinho aqui, ó, Pedro Henrique Borges Soares. Vamos pedir a Jesus que abençoe, que ilumine cada um, né, desses nomes, cada um desses seres que são tão amados por nós. Estejam eles no plano físico, estejam eles no mundo espiritual, onde sabemos que a vida continua, que eles possam ser nesse momento envolvidos com amor, com carinho, com luz. Amigos espirituais, ajudem-nos a seguir em frente e nos deem a oportunidade e a felicidade de servir. Fiquem conosco, meus irmãos, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, nós estamos chegando ao final, né, do nosso culto. Queria agradecer a todos, né? Queria agradecer a todos que nos ajudaram com a cesta desse mês, né? Foi uma luta aí, mas conseguimos entregar todas as cestas aí para as mais de 100 famílias lá do Francisco de Assis, né? Com a ajuda de tantos e tantos amigos, né? Temos mais 2 nomes aqui, Vandeilson da Silva Assunção, Pedro Júnior da Silva Assunção, né? Que eles também sejam abençoados e iluminados pelo Cristo. Hoje às 8 horas nós temos estudo, tá? Perguntas e respostas sobre espiritualidade, mediunidade, evangelho, né? Quem quiser participar está convidado, né? Pode mandar perguntas lá na hora lá sobre temas que vocês acham interessante da gente estar conversando juntos aí, tá bom, meus amigos? Que Deus abençoe todos vocês e que eles nos iluminem, né? Nos dê muita paz e muito amor, né? O culto vai ficar salvo aqui, né, no Instagram, né? Quem quiser assistir depois de novo, né, fica à vontade, né? A gente agradece aí de coração a todos que participaram e às 8 horas nós voltamos com o estudo, tá bom? Muita paz aí para todos, muito amor, né? E que Jesus nos abençoe a todos. Até daqui a pouco. Fiquem todos com Deus. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.